Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alterações neurológicas. Os apresentadores são eu, Camila Rodrigues, Jana Almeida, Tainá Tuxá e Cauê Ribeiro. Aqui temos alguns tópicos que serão abordados, o conceito básico de alterações neurológicas e vamos falar também sobre AVC, convulsões, coma, causa de alteração do estado mental e protocolo de atendimento pré-hospitalar, como foco na imobilização cervical. As emergências neurológicas podem ser desencadeadas por uma variedade de condições subjacentes que afetam o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula espinhal. Essas patologias podem surgir de forma aguda, de forma abrupta, inesperada, o que exige uma intervenção médica imediata para evitar danos cerebrais graves ou até mesmo risco de vida. As principais causas de emergência neurológica são acidente vascular cerebral, traumatismo craniocefálico, convulsões, infecções do sistema nervoso central e tumores cerebrais. O AVC, ou AVE, acidente vascular encefálico, é uma síndrome neurovascular de déficit neurológico súbito, causada por uma deficiência na irrigação de uma artéria cerebral. Então, existem dois tipos de AVC, né, ou AVE. O isquêmico, quando ocorre a ausência de oxigênio causado por um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, e o hemorrágico, representa cerca de 20% dos casos e é resultado da hemorragia ou ruptura de um vaso sanguíneo. Aqui temos a imagem, né, de um AVC isquêmico, quando um coágulo aparece ali, interrompendo a passagem sanguínea, né, bloqueando a passagem sanguínea. E temos um exemplo na imagem ali do AVC hemorrágico, que é quando há uma ruptura do vaso. Então é importante lembrar também que o cérebro ele é sensível à falta de oxigênio. Então, numa emergência neurológica, é importante agir de forma rápida para que não falte oxigênio para o cérebro. E esse dano, quando há falta de oxigênio, é um dano irreversível. Então, nesses dois tipos de AVC, o isquêmico, ele vai haver esse bloqueio na artéria e vai faltar sangue mais à frente. Já no hemorrágico, é perigoso porque, para além disso, também vai vazar sangue ali naquele local. Então, vai aumentar a pressão intracraniana. Então, é preciso agir de forma rápida e identificar o que está cometendo aquele paciente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas do AVC e, posteriormente, eu vou falar sobre algumas condutas que devemos fazer, devemos observar quando a gente visualizar um paciente que está com alguns sintomas, alguns sinais do AVC. Então, sinais e sintomas: rebaixamento do nível de consciência, perda de força ou hemiparesia contralateral em um lado do corpo, afasia, que é dificuldade na fala, cefaleia súbita e intensa, tontura súbita, ataxia, que é a perda de coordenação, desvio do olhar e crise convulsiva. Então, para identificar esses sinais, existem alguns protocolos. Temos o SAMU, ou FAST, internacionalmente, que é justamente para identificar os sinais do AVC. Então, sorriso é pedir para a pessoa sorrir e observar o movimento facial. Abraço, que é pedir para a pessoa levantar os braços para ver a sua resposta motora. Mensagem, que é para verificar se a pessoa consegue repetir uma frase ou falar o seu nome, para ver se a resposta verbal está ok. E urgente é para chamar imediatamente a SAMU 192. Então, temos aqui esse passo a passo para fazer esse protocolo SAMU, né? Como fazer algumas avaliações que indicam sinais e sintomas clássicos de AVC. Posicionamento. Então, a abordagem inicial começa com posicionamento adequado, ajoelhe-se próximo à vítima para manter o contato visual e a mesma altura, o que facilita a observação de detalhes, como a expressão facial. O sinal do sorriso. Peça à pessoa para sorrir. Uma alteração na normalidade, onde apenas um lado da boca se movimenta enquanto o outro permanece imóvel, é um forte indicativo.
o sinal de mensagem, né? A fala. Em seguida, peça para a pessoa dizer o nome completo. A fala alterada ou dificuldade para expressar corretamente são sinais a serem observados. Após isso, tem o abraço, né? A força. Pedir para a vítima levantar os braços à frente e a perda da força ou de uns lados, manter um braço levantado e o outro mais abaixo, é bem característico. E depois é urgência, né? Que é ligar para 192. Bom, agora um ponto essencial para a gente destacar aqui nessa questão das alterações neurológicas é a escala de coma de Glasgow, P, né? Que é justamente a questão da reatividade pupilar, que foi inclusa no ano de 2018 com a atualização, como mais um critério a ser considerado. Ela avalia o nível de consciência do paciente para detectar possíveis lesões, distúrbios neurológicos, vai ser contraindicada no caso de pacientes com sedação, com ventilação mecânica, com distúrbios de linguagem, que não é bom a gente utilizar, né? O score, ele varia de 1 a 15 e a gente vai utilizar 3 critérios, além da reatividade pupilar, que foi recentemente também considerada, e são os de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Sobre o critério de abertura ocular, teremos algumas pontuações e classificações respectivas. Logo, se for uma abertura ocular espontânea, por exemplo, eu chego perto do paciente, o paciente abre os olhos de forma espontânea, eu teria uma pontuação 4. Ao chamado Senhor, Senhor, ele consegue abrir os olhos como uma resposta, né? Nós vamos atribuir a pontuação 3 mediante pressão ou dor, que geralmente é denominado dessa forma, a gente vai ter uma pontuação 2, se a abertura ocular for ausente 1, e em casos em que ela for não testável, por exemplo, em caso de lesão na região supraorbital, a gente vai classificar como NT, que é não testável. Bom, sobre a questão do estímulo de pressão, né, nós vamos ter 3 principais estímulos que são mais indicados e mais seguros em casos de suporte básico de vida nessa questão dos critérios da escala de Glasgow, e o primeiro seria pinçar o leito ungueal, que é essa região dos dedos aqui, pinçar o trapézio do paciente, ou a questão do entalhe ou incisura supraorbital. Lembrando que se essa região supraorbital estiver lesionada, é contraindicado esse estímulo em específico. Sobre o nosso segundo critério, que é a resposta verbal, o score varia de 1 a 5, também está incluso o NT, como a resposta ocular, e a gente vai classificar em orientado, o paciente está orientado em tempo e espaço, né? Quando ele consegue responder de forma assertiva, clara, quando indagamos sobre o seu nome, o local do acidente, por exemplo, a data referente a que ocorreu aquele acidente, no caso, que data é hoje, senhor? O senhor sabe, né? O segundo critério seria a questão da desorientação, então o paciente está confuso em tempo e espaço, desorientado, que é quando ele consegue responder, mas de forma errônea, né? Ele não sabe, por exemplo, responder o nome, o local, mas ele consegue elaborar frases, por exemplo. Uma situação mais grave seria a questão de ele apenas falar palavras isoladas. Então, carro, batida, por exemplo, ele não consegue articular essas palavras para formar uma frase, né? Os sons também, que vai ser gemidos, por exemplo, de dor, não vai ter a questão da comunicação assertiva,
ou simplesmente ausente, não há resposta verbal desse paciente. O terceiro critério que nós vamos analisar é a resposta motora, né? Notamos aqui que há uma gradação na ocular de 1 a 4 no score, na resposta verbal de 1 a 5 e na resposta motora de 1 a 6, né? Existe uma gradação dessa pontuação, interessante observar.